Bom, então estamos começando essa live para o canal BiotechCast com o nosso convidado de hoje, Dr. Rodrigo Haddad, que tem mestrado e doutorado em bioquímica, é professor na Fevale e tem um canal no YouTube que ele dá um curso de bioquímica, chamado Bioquímica Fácil. Se quiserem saber mais sobre o canal, tem a descrição na descrição da live. Então, queria agradecer pelo seu tempo, né, que pode ser proporcionado para a gente. E começar com as perguntas, então. Atualmente, a gente vê que a tecnologia está em toda parte. Ela está tanto no nosso cotidiano, quanto nas profissões que a gente exerce, né? Tanto indireto quanto diretamente em todas as profissões. Eu gostaria de perguntar, mais ou menos, no que exatamente a tecnologia está inserida na bioquímica. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer aqui eu conseguir explicar e tirar algumas dúvidas, né, em relação à bioquímica, à biomedicina e a sua relação com a tecnologia, né. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu canal Bioquímica Fácil com o Prof. Rodrigo no YouTube e o Instagram, bioquímica.fácil. Lá tem vários materiais gratuitos também. Bom, te respondendo essa pergunta, em relação à tecnologia e à bioquímica, ela está diretamente ligada, né. Ah, a bioquímica é o estudo da vida, né, das reações químicas, e isso pode ser extrapolado, né, para o diagnóstico e também tratamento de doenças, né, prevenção, né, que é muito importante também. Então, a bioquímica ela pode ser utilizada, né, principalmente nos laboratórios clínicos, quando a gente vai fazer um exame de sangue ou um exame de urina. Então, a gente consegue quantificar as coisas que estão ali dentro. Por exemplo, se a glicose do paciente está muito alta, bom, provavelmente ele pode ter uma diabetes. Se os níveis de triglicerídeos estiverem também altos ou alterados, né, podem indicar outras patologias. Então, isso é muito importante para diagnóstico também de infarto agudo do miocárdio. A pessoa tem uma dor no peito, né, que a gente chama de angina. Isso, o laboratório pode auxiliar muito. E a tecnologia utilizada, né, para mensurar essas coisas no laboratório, ela vem, se expandindo de forma muito rápida e hoje em dia a gente consegue já encontrar essas tecnologias mais aperfeiçoadas, né, para os pacientes. Como eu tinha comentado da diabetes, quando o paciente for diagnosticado com essa patologia, a gente pode furar o dedo e medir quanto tem de glicose ali naquele local, né, no interstício, que a gente consegue ver a quantidade de açúcar desse paciente. Então, tu imagina, antigamente o paciente teria que ir lá no laboratório, tirar o sangue, para depois o aparelho, né, e o profissional técnico bioquímico, farmacêutico bioquímico, poder lá o laudo e dizer, né, quanto tem daquele analito que a gente chama. Bom, hoje com um celular a gente consegue, por exemplo, associado a uma tag, né, que a gente coloca no braço do paciente diabético, ele pode quantificar quanto tem de açúcar medindo ali com o aparelho. Então, este nível de evolução, é este nível de tecnologia que nós já estamos. E tem este mais simples que eu mencionei anteriormente, que é furar realmente a ponta do dedo, né, e dizer quanto tem naquele aparelhinho portátil, né, não é um celular aqui, mas seria um glicosímetro que a gente consegue saber quanto tem. Então isso auxilia muito. Esse que eu falei do celular, que é mais tecnológico, que é bem bacana, é um é uma empresa bem, voltada pra tecnologia que consegue, né, poupar esse furinho no dedo. Tu imagina um diabético que tem que furar 3, 5, 6 vezes por dia, fica até com um calo na ponta do dedo. Então isso, com essas micro agulhinhas ali no braço, isso facilita muito, né, e proporciona uma qualidade de vida melhor para aquele paciente, principalmente por conseguir manter os níveis de glicose de forma controlada. Uma dúvida minha agora, que tu comentou antes, que a biomedicina e a bioquímica, a tecnologia, né? Qual é a diferença entre elas? Bom, Assim, a biomedicina é uma área muito ampla na área da saúde, né.
ela é uma profissão aqui no Brasil que já existe há muito tempo, em 1966 foi o primeiro curso, né. Só que ela não é muito conhecida aqui no sul. Eu digo pouco conhecida nas últimas décadas que surgiu o primeiro curso, né, e daí se expandiu da forma que nós encontramos hoje. Então, a biomedicina ela tem diversas áreas de atuações, e essas atuações do biomédico são atualmente 31 áreas, ou seja, a principal área que a grande parte dos biomédicos vão trabalhar é como patologista clínico, ou seja, o profissional responsável por liberar os laudos e trabalhar lá no laboratório, tá? Mas existem mais 30 áreas. Por exemplo, áreas de perfusão extracorpórea, sabe aquelas cirurgias grandiosas que às vezes tem que tirar o coração do paciente e manter ele vivo para depois fazer um transplante ou fazer algo do tipo? Então, essa perfusão extracorpórea, o biomédico pode ser responsável com, obviamente, outros profissionais para manter aquele paciente vivo, para circular ali os fluidos e tudo mais. Outra área muito atuante, né, do biomédico é a biomedicina estética. Então, procedimentos de beleza como botox, enfim, né, que a gente vê hoje na internet, no dia a dia, né, nas propagandas, é uma área muito importante também que tem uma grande quantidade de profissionais. E o biomédico, hã, que vai ser habilitado naquela área, pode atuar. Então, a área vai, dentre essas que eu comentei, até mesmo docência e pesquisa, que é a minha área, a parte também relacionada à análise ambiental de alimentos, hã, a parte mais básica, fisiologia, bioquímica, farmacologia, são outras áreas de atuação. Como eu falei, é muito ampla, né. Imagina, 31 habilitações que o biomédico pode escolher e depois atuar, né, na parte de diagnóstico, prevenção, ele fica mais por trás, ele não vai ter um contato muito direto com o paciente, né. Essa é a grande diferença entre, por exemplo, o médico que vai tratar o paciente, vai acompanhar, vai fazer diagnóstico, tratamento, e o biomédico, ele fica mais por trás, né, ele fica nos bastidores ali. Então ele investiga a fisiopatologia, enfim, das doenças e tudo mais. E a tecnologia anda diretamente, né, com o biomédico, né, para análise, de material genético, produção de vacinas, enfim. Então tá tudo muito interligado. Bom, a biotecnologia é uma das áreas da bioquímica, se não me engano, né? Sim, Tá. Bom, então ela está em alta no momento pela criação de vacinas, né? Por causa do Covid, toda essa pandemia. E certa vez eu li uma notícia que falava que pesquisadores ingleses criaram um chip que reproduzia o trabalho de neurônios mortos. Foram usados neurônios artificiais que podendo assim criar curar o Alzheimer e lesões da medula espinhal. Então, o senhor é, acha que no decorrer dos anos podemos criar assim coisas inteiras com esses neurônios artificiais, né? Podemos criar tipo, como é que eu posso falar? Cérebros artificiais. Eu sei que cérebro é muito complexo, mas tipo uma parte do cérebro. Ou isso é muito difícil pela complexidade dele? a tua pergunta é muito boa, e isso envolve muitas coisas, né, principalmente em relação à bioética, né. Então, esse trabalho que foi publicado em 2019 lá por uma universidade do Reino Unido, foi muito interessante, porque eles conseguiram mimetizar alguns neurônios, como tu falou, neurônios artificiais da região do hipocampo, que está relacionada com a memória, e a parte também de neurônios relacionados ali ao controle respiratório. Só que o nosso cérebro, né, que é composto não apenas de neurônios, mas também células que vão dar aporte, que são as células da glia, elas funcionam de maneira muito complexa, as conexões. Ali eles mimetizaram
o funcionamento, o impulso elétrico de mandar aquela informação adiante. E até com um grau de precisão muito alto. Só que eles fizeram uma pesquisa ali em camundongos, algo muito pontual, nesses tipos de neurônios. Então, quando a gente fala, estuda neurônios, quando a gente fala da forma básica, né, para ensinar ali primeiramente o contato com os alunos, é uma conexão entre uma célula com outra, feita através de sinapses, né, essas conexões. E essas conexões, a maioria do nosso sistema nervoso central é a partir de sinapses químicas, ou seja, não conecta um neurônio com outro. E esses neurônios eles podem fazer milhares de conexões. Então, a partir do ponto que a gente pega essa pesquisa, né, que fez ali de um chip de silício, se eu não me engano, e esse chip conseguiu mimetizar algumas conexões a partir de canais iônicos, que a gente chama, ou seja, essa comunicação entre as células é feita ali pela entrada e saída de íons, sódio, potássio, cloreto, e isso envia esse impulso nervoso adiante. Então, foi um passo, uma pesquisa importante, publicada na Nature Communications em 2019, só que é algo muito pontual, é algo promissor, né. Então tu mimetizar isso e pegar essas informações, né, fazer um mix ali, né, cérebro, robô, né, que acaba entrando muito na ficção científica, mimetizar esses neurônios e ainda a gente não tem nenhum estudo, né, como eu falei da parte da bioética em humanos, isso a gente não tem como mensurar o que que vai acontecer, né, na ciência daqui a algumas décadas, né, então é algo que geralmente demora bastante tempo, né, porque envolve todos esses processos. Só que agora, sem ficção científica, algo que está acelerando muito e muitos pesquisadores, me incluindo, a gente fica meio receoso do que pode acontecer. Não sei se tu já ouviu falar, Guilherme, na Neuralink e os demais colegas. A Neuralink é uma empresa de tecnologia comprada em 2017 por nada mais, nada menos que o Elon Musk. Não dispensa apresentações, né, o cara mais rico do mundo. E ele comprou. E ele tem muito dinheiro, né, obviamente é o mais rico do mundo, então essa esse processo natural da ciência que geralmente demora décadas, vários anos, pesquisas, está sendo acelerado e ele pressiona as equipes, ele tem esse biotipo, né, de ser um chefe durão que quer resultados e tal, e a gente não sabe o que que isso pode levar, né, porque a partir tem um pressuposto muito nobre, né, dessas pesquisas e tal, que seria usar esses neurônios artificiais para restabelecer conexões perdidas, como a doença de Alzheimer, como pacientes que tiveram ficaram tetraplégicos, né? Tetraplegia. Então, esse processo poderia restabelecer essas conexões, teoricamente. Não tem pesquisa em humanos, a gente está longe disso. Só que essas comunicações cérebro e neurônios artificiais, eles podem ser utilizados de forma inapropriada, né? Ou seja, pegar informações. Imagina isso já daqui a 20 anos, 30 anos, algo mais evoluído. Será que a gente não poderia pegar essas informações que a pessoa está pensando? Vamos viajar um pouco aqui, um prof. Pegar essas informações e depois vendê-las? A gente está falando do cara mais rico do mundo. Olha que o Facebook, Google, eles não pegam a todo momento as nossas informações. Ah, hoje eu vou pedir uma pizza. Ah, eu queria comer uma pizza. Daqui a pouco aparece uma propaganda de pizza no telefone, né? E se a gente pensar isso, né? Às vezes nem vocacionar. Será que essas informações não vão chegar para uma empresa privada? Então, aqui eu já estou viajando, tá? Pensando daqui a 20, 30 anos, ou menos, talvez, será que isso não pode ser utilizado de forma inapropriada? Provavelmente, né? Se não tiver nenhum tipo de controle, se a única coisa que
funcionar, né, para essa indústria for o dinheiro, como está envolvida a pessoa mais rica do mundo, fica meio perigoso. Talvez esse negócio de ficção científica não seja tanto, né? Mas claro, uma opinião dos dados atuais é que a gente está engatinhando a isso, né? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, né, invista muito, a pesquisa ela é feita por partes. Então teria que passar pelo FDA, né, que é uma agência americana um controle muito rígido, né, mas talvez ele possa acelerar esse processo de controle, não sei. Enfim, as pesquisas de neurônios artificiais elas estão sendo feitas de forma, né, muito controlada, né. Só que quando tem esses fatores externos, essa aceleração acaba sendo um pouco receosa para nós pesquisadores, tá. Então, respondendo ali dos neurônios dessa pesquisa da doença de Alzheimer, é algo promissor, algo interessante a nível de pesquisa, né. Foi feita essa pesquisa em camundongos, então teria que ser feita em outros animais, até chegar na fase pré-clínica, clínica, que é nos humanos. Então é algo muito pontual, mas claro, promissor. Tem esse fundo ali que seria algo nobre, né, mas tem todo esse viés que pode ser utilizado de forma errônea. Então a gente tem que pensar muito isso, né, em relação à parte da bioética, porque é algo, assim, que pode interferir demais, né, nas nossas vidas e tudo mais. Bom, então, por mais é isso, né? Então, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e por ter respondido as perguntas, porque não sou só eu que tenho essas dúvidas, eu acredito que várias pessoas da minha idade também têm essas dúvidas, que têm, como é que eu posso dizer, têm interesse nessa área, né? Uhum. E é isso. Muito obrigado, novamente. De nada, E por mais é disponha. isso. Quem quiser saber mais, tiver mais dúvidas, entre em contato comigo. Acho que no Instagram é a maneira mais fácil ali, bioquímica.fácil. Eu vou ter o Uhum. maior prazer aí em ajudar, principalmente em relação à biomedicina, né, que é a minha área de atuação há mais de 12 anos, e também como professor pesquisador. Muito obrigado. De nada. Tchau. Tchau.